Vamos resolver uma questão do Enem pensando em habilidades? Essa é a questão 107 do Enem de 2023 na segunda aplicação, prova azul. Essa é uma questão da habilidade 20, com um nível de dificuldade de 698. Então ela é uma questão que é um pouco mais difícil, do nível médio para o nível difícil. Vamos tentar entender por que essa é uma questão da habilidade 20. Lembrando que a habilidade 20 é aquela que pede para a gente relacionar causas e efeitos de movimento de corpos. Olha o que o comando da questão nos pede. O diagrama que representa os sentidos das forças de atrito exercidas pela superfície da rampa nas posições A, B e C é. Então, o que a gente quer tentar determinar são os sentidos de força. E nessa situação, o que a gente sabe sobre a força de atrito em específico? A gente sabe que, em geral, o atrito ele tenta evitar o deslizamento entre superfícies. Quando eu estou arrastando um objeto, é a força de atrito que tenta impedir este arraste do meu objeto. E se eu estou pensando em caminhar, é a força de atrito que causa o movimento dos meus pés, evita que os meus pés escorreguem. Então nota que, pelo simples comando que eu tenho da questão, eu já consigo relacionar a ideia que está sendo pedida, o comando que está sendo dado, a habilidade que está sendo testada, com uma causa, um efeito de um movimento. Agora, se a gente for olhar para o texto base da questão, o que nos dito é: dois operários deslizam uma pedra para cima sobre uma superfície inclinada com velocidade constante. Um deles puxa a pedra utilizando uma corda, enquanto o outro empurra conforme a figura. No instante em que a pedra desliza sobre a posição B, apesar de a força de atrito FB exercida pela superfície, os pés do operário não deslizam nas posições A e C, por causa, respectivamente, das forças de atrito FA e FB, exercidas ali sobre os pés. Então, o que a gente está interessado? Em tentar avaliar a força de atrito nessas posições, nos pés dos dois operários e sobre a caixa. A força de atrito tenta impedir o deslizamento dos corpos. Então, se o pé da pessoa for deslizar, na pessoa na posição C, ele deslizaria rampa abaixo. Do mesmo jeito, se o pé da pessoa na posição A deslizar, vai deslizar rampa abaixo. O que significa que para a força de atrito evitar esse deslizamento, esta força de atrito tem que estar apontando para cima. Essa é a minha força de atrito na posição C. Do mesmo jeito, ela tem que apontar para cima na posição A, evitando que a pessoa escorregue ali. Agora, se a gente está pensando em termos da caixa, o que está acontecendo com a caixa? A caixa está sendo arrastada, rampa acima. Então, nessa situação, o deslizar da caixa acaba acontecendo no sentido contrário ao que ocorreria no deslizar do pé das pessoas. Se essa caixa está deslizando rampa acima e o atrito é contrário a esse deslizamento, a força de atrito sobre a caixa tem que ser rampa abaixo. Então, o que a gente está buscando para esta situação é uma força de atrito que aponta rampa acima para as partes A e C, rampa abaixo para a parte B. Não pode ser como resposta o que eu tenho na letra A, não pode ser como resposta o que eu tenho na letra B, nem na parte que eu tenho da minha letra D, e eu também não posso ter como resposta aquilo que ele está representando na letra E. O que me sobra? A letra C. Então, as duas forças em A e em C apontam rampa acima, e a parte da minha força na minha caixa aponta rampa abaixo. Nota que conhecer a habilidade 20, saber que ela está preocupada em tentar avaliar as causas ou os efeitos dos movimentos, ajudam a gente a entender e a resolver essa questão, já que a gente está procurando fazer uma relação entre estas forças que estão associadas com causa do movimento, ou nessa situação, evitar o deslizamento, com a parte do movimento em si, rampa acima. Então, conhecer as habilidades sempre vai ajudar a gente a resolver as questões e até avaliar o nível de dificuldade dessas questões. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho.